Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é um vídeo de dicas muito interessante para você, porque vai ser o quê? Uma dica de vinhos custo-benefício. O que é um vinho custo-benefício na realidade? É quando você bebe um vinho, você paga barato e na realidade você acaba tendo um maior prazer, mas pagando um preço muito justo. Porque muitas vezes o vinho é barato mesmo, o vinho realmente não tem aquela qualidade que você acaba esperando e aí você se decepciona, né? Então eu vou falar aqui alguns rótulos, inclusive estou até com o meu celular porque são muitos rótulos para eu dizer isso para vocês. Vamos às dicas e prestem bem atenção que eu vou comentar um pouco sobre cada vinho, tá bom? Então vamos lá. Estamos no mês de junho de 2020, então os preços são mais ou menos nessa faixa que eu vou falar para vocês. Ah, eu cheguei numa loja tal, na minha cidade, e ele está muito mais caro. Mas aí, claro, cada localidade, o Brasil é muito grande, cada localidade tem inclusive o seu imposto, então o vinho pode dar uma diferença de preço de estado para estado, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar a preço de Brasília, tá bem? Então vamos lá, ó, o Convento da Vila. Vejam bem, o Convento da Vila é um vinho português, alentejano, e é da adega Borba. E é em torno de R$32 mais ou menos é o valor dele, ok? Você ainda consegue por aí a 25, 27,90, mais ou menos isso. Então é um custo-benefício. Um alentejano, assemblagem, são várias uvas. Ah, mas eu não gosto de vinho assemblagem. Olha, cuidado. Os vinhos assemblados são sempre vinhos que são muito bem trabalhados pelo enólogo. O enólogo normalmente ele prefere fazer uma assemblagem, inclusive dá mais trabalho para ele porque ele tem que encontrar um equilíbrio entre tanino, acidez, madeira, ou às vezes não madeira, mas ele tem que encontrar um equilíbrio total no vinho para dar um vinho realmente com sabor e estrutura, tá bem? Então vamos lá. Normalmente ele é feito com trincadeira, com aragonês, um pouco de Alicante Bouschet, tá? São vinhos, uvas que são típicas da região do Alentejo, tá bem? Agora vamos lá para o próximo vinho. Vamos ao vinho argentino, um Trapiche, tá? A linha Trapiche é uma linha argentina. O Trapiche ele tem Malbec, ele tem Cabernet Sauvignon, ele tem Syrah, ele tem um Tempranillo, ele tem um branco, tem um Pinot Noir, tem um Chardonnay, né, branco. Então quer dizer, ele tem uma linha, uma gama com várias uvas. E a média de preço dele, R$ 34,90, R$ 32,90, você encontra em algumas promoções a R$ 29,90. Então vale super a pena. O importante é que você tenha um bom vinho, um custo-benefício excelente argentino. Tá bom? Então vamos lá. Um outro argentino que eu achei muito interessante porque ele chegou com uma pegada muito boa, que é o Trivento Malbec Reserva, tá? Ah, mas peraí, será que ele é reserva mesmo e tal? Argentina, será que vai fazer isso e tal? Gente, ele é muito bem tratado, é de um grande grupo, faz parte do grupo da Concha y Toro, tá? E a Trivento é argentina, mas é da Concha y Toro chilena, faz parte do mesmo grupo, em torno de R$ 35,00. Um reserva deste é um custo-benefício excepcional. Então vale muito a pena você provar, tá bom? Trivento, argentino, também reserva, Malbec. Ok, vamos lá. Voltando ao português, tem um português muito interessante, chama-se Rebento da Cepa. O Rebento da Cepa, basicamente, se eu acredito, acho que ele está chegando só por Brasília, tá? Por quê? 70% da uva aragonês, 30% da uva Syrah é feito por uma grande vinícola que fica na região ali de Lisboa, tá? E este vinho, ele é 14% de graduação alcoólica, bastante tinto na taça, aromático. Quando você vai beber, pense, um veludo puro. Então é muito bacana, um custo-benefício excepcional. Na faixa aos R$ 25,00, pode ter de repente ele por aí a 30 ou mais caro às vezes, tá? Em Brasília mesmo eu tenho ele quase o dobro do preço aí em alguns comércios por aí, tá bem? Mas depende muito de onde você vai comprar, então escolha bem a sua adega para você comprar. Um outro português que eu acho um custo-benefício excelente, porque é uma linha, claro, é da Esporão, é da Vinícola Esporão, que fica em Reguengos, ali no Alentejo, em Portugal. Só que é o vinho Alandra, tá? É um vinho bem corrente, mas é uma boa estrutura, um vinho que não leva madeira, mas é um vinho com trincadeira, com aragonês, castelão francês, quer dizer, ele tem uma composição muito boa, uma boa estrutura, vindo na faixa dos R$ 25,00, mais ou menos, na mesma faixa do Rebento da Cepa, tá? Então, melhor Rebento da Cepa ou Alandra? Deve aparecer essas perguntas. Gente, o bom vinho é aquele que você vai beber,
tá? É o que vai te agradar. Então é bom você tomar os dois. Na dúvida, tome os dois. Tá? Normalmente eu tomo os dois, né? Eu sempre fico com dúvida, faço questão de ter dúvida, tá bom? Quem me acompanha sabe disso. Convento da Serra também alentejano, tá? Olha, o Convento da Serra é um vinho muito interessante também, com esta boa estrutura, aragonês, trincadeira e um pouco de castelão, tá bom? Então é um vinho que ele é da Rock Valley, tá? A Rock Valley é uma cooperativa, mas é uma cooperativa produz uma grande responsabilidade, tá? É muito bacana. Ela inclusive faz um Rock Valley Reserva que é top, tá? Faz outros vinhos, faz garrafeira e outros vinhos muito interessantes, né? Garrafeira dos Sócios e tem assim outros vinhos muito bons. Mas vamos falar deste custo-benefício. Olha só, imagina um vinho, tá? Com esta estrutura, uma estrutura também bastante aveludada, um vinho interessantíssimo por R$ 32,90, R$ 29,90, girando mais ou menos em torno disso aí, tá bom? Agora, vamos lá. Partindo um pouco para o Chile, tá? É muito interessante o Chile também. Olha só, no Chile você tem um tripanto chamado Collection, tá? Um tripanto, ele tem várias uvas, é uma linha reserva, tá? Já uma linha reserva, faz seus R$ 35,90, mais ou menos isso. Ele tem vários vales, e tem uma reserva na uva Carmenère, tem na uva Pinot Noir, tem na uva Cabernet Sauvignon, tem, se não me engano, acho que ele tem também Syrah. Eu não me lembro agora se vai ter bem o Syrah, mas de qualquer forma ele também tem um branco Sauvignon Blanc, tá? Então é um vinho com boa estrutura, é um vinho bem interessante. Claro que os vinhos chilenos, né, a complexidade, né, no caso deste vinho, é uma complexidade dentro da própria a varietal dele, né? Então, quer dizer, se você tem um Carmenère, você vai ter um pouco da graminha, vai ter um pouco dessa estrutura do Carmenère, né? Bem original, um Pinot Noir muito interessante dele. É uma linha reserva, tá? A cerca de R$ 36,00, R$ 35,90, R$ 32,90, vai girar em torno disso. Então, vamos lá. Na linha chilena, continuando, tá? A Barão Philippe de Rothschild também produz no Chile. Ela produz um vinho chamado Escudo Rojo, mas o que eu quero indicar para vocês é daquela mesma vinícola, mas é um vinho, tá, que é chamado próprio Barão Philippe Rothschild, reserva, e ele tem Merlot, tem Cabernet Sauvignon, ele tem Carmenère, tá? E é muito interessante, não é uma assemblagem não, tá, gente? Ele tem os varietais dele, então você pode escolher um deles para você poder beber. E em torno de R$ 37,00, tá? 35,90, 32, vai girando em torno disso, mais ou menos, tá bem? Bom, na linha chilena tem uma outra vinícola muito interessante chamada Santa Alicia, que tem um reserva, tá? Tá? Que tem Carmenère, ele tem um Cabernet Sauvignon também, tá? Ele tem Sauvignon Blanc e muito interessante, que é por faixa de R$ 34,90, R$ 31,90, vai girar em torno disso. Então, são vinhos com boa estrutura que eu estou indicando para vocês num custo-benefício. Então, se você quer uma dica de vinho, tá, para sua noite, para ter sucesso, então vamos nessas dicas e você vai provando. E assim você vai descobrindo esse mundo do vinho e vai, né, daqui a pouco você vai estar tomando vinho de R$ 100. Quando você estiver tomando vinho de R$ 100, você me chama, tá? Porque aí pode deixar que eu te ajudo a beber, tá bom? Gente, eu tenho agora uma boa dica, que inclusive é um espanhol. Poxa, que é isso? Anciano, tá? O Anciano, ele tem um que acho que ele inclusive é um criança dele, de Valdepenhas, o Crianza, isso mesmo. O Crianza é o seguinte, gente, a legislação é muito clara na Espanha. Essa palavra criança não significa criança não, e nem que ele é novo não. Criança, na tradução, quer dizer exatamente envelhecido. Então, para ele ser criança, ter essa classificação, essa nomenclatura de criança, ele tem que ficar dentro da vinícola, primeiro, mínimo de 6 meses em barrica e o restante em garrafa, mas só sai de dentro da vinícola com 2 anos. Por isso que está escrito 2 anos no rótulo dele, tá bom? Não é porque ele foi envelhecido em barrica durante 2 anos, não. E este vinho custa em torno de R$ 30,00, R$ 27,90, mais ou menos isso. Então é um custo-benefício excelente, um vinho barricado, é de uva tempranilho 100%, então é um vinho com uma boa estrutura, é gostoso, é fácil no paladar, sabe, você que está iniciando, você quer um vinhozinho bacana, que você não precisa arriscar muito, coloque este Crianza que eu tenho certeza que você vai amar, tá? É muito interessante.
para os iniciantes aí. Gente, uma coisa que eu quero dizer para vocês, este vídeo são para aquelas pessoas que estão iniciando no vinho e querem tomar um bom vinho, um custo-benefício, mas para você também, espertalhão, você que é o experiente, sabe tudo, só quer tomar vinho de R$150, R$200, você pode se surpreender com algum vinho desse tipo, tá bom? Então, cuidado, né, nas suas seleções, tá bom? Eu já fiz muitas degustações às cegas aí que foram interessantes. Bom, tem um outro vinho chamado Toro Louco. Esse é muito conhecido no mundo todo porque teve uma vez que ele, numa prova às cegas em Londres, ele ganhou de vinhos de $1.400 e tal, e ele custando muito pouco, tá? Ele custava, se não me engano, me parece que €3 ou alguma coisa desse tipo. É um vinho que hoje no Brasil a gente consegue vender ele a R$27,90, R$30, R$31,90, mais ou menos isso. Então, Toro Louco é um Tempranillo 100%, tá bom? Um Tempranillo 100%, é um vinho mais leve, mais fresco, tá? Ele deve ter uma passagem muito rápida por barrica, ele não são 6 meses em barrica, mas eu não sei exatamente se ele vai passar por barrica, mas é interessante, tá? Você provar deste vinho, porque inclusive é um vinho que ganhou essa premiação, né? Então é considerável, tá bem? Então fica a dica também, Toro Louco. É um vinho mais leve, mais fresco, muito interessante. Partindo agora para a Itália, porque você às vezes fica falando, pô, só deve ter vinho custo-benefício Portugal, Argentina, Chile, porque produz mais barato um pouco, talvez, e tal. Os impostos são menores, mais baixos, né? São tratado de língua portuguesa, Mercosul, ou isso, aquilo. Não. Também na Itália você consegue vinhos baratos e vinhos interessantes, tá? Gente, eu não estou falando para o super experiente, que tem gente que fala assim, não chega no Brasil vinho italiano se não for um vinho caro. Tem que ser vinho caro para ser bom. Barato não existe vinho bom. Existe sim. Existe vinho bom, vinho com boa estrutura, tá? Gente, primeiro, não existe vinho ruim, tá? Ele pode não ser o seu vinho, mas todo vinho, ele tem o seu mercado, tem o seu consumidor, então vale muito a pena, tá? Olha só, um Chianti, tradicional Chianti, um DOC G, denominação de origem controlada e garantida, mas não é isso que vai dizer o que ele é, lógico, tá? O mais importante que é um Sangiovese, tá? É um vinho com uma boa estrutura, mais leve, muito bom com massas, com a sua pizza, né? E com vários tipos de pratos. E veja, a faixa seus R$35,90, mais ou menos isso. Então, gente, vale muito a pena, tá? É um Chianti Camponello. É porque eu não enxergo muito bem, viu? Por isso que às vezes eu fico assim, a distancio e tal. Então, é Camponello, tá? Camponello. Isso está em italiano, eu não sei se exatamente a pronúncia é esta, tá bom? Porque primeiro é com 2 L's no final, né? Se fosse espanhol eu já sabia que era Nero, mas é em italiano. Então, Villa Camponello, tá? Chianti, um DOC G, safras normalmente 2017, 2018 e tal, safras, né? Já chegando aí, safras mais novas, na faixa dos R$30 e poucos. Outra coisa, gente, tem gente que gosta de um vinho que tem um fundo mais adocicado. Um vinho primitivo, tá? Um primitivo maturo, tá? Muito bom. É um vinho com boa estrutura, bem tinto na taça, bem aromático. Quando você vai beber, um veludinho. Tem aquele fundinho mais adocicado que é típico da própria uva primitivo, tá? Isso fica no sul da Itália, tá? Então é muito interessante, é bom e um vinho muito barato. Faz R$32,90, R$29,90, então você vai encontrar mais ou menos por essa faixa de preço. Pulando de volta para a Argentina. Hoje nós estamos dando uma volta no mundo todo, viu? Então, voltando de novo para a Argentina, nós temos um Finca Los Olmos, tá? Finca Los Olmos. A Finca Los Olmos é uma vinícola que foi, inclusive, ela foi nomeada uma das vinícolas mais modernas e mais bonitas e tal. Ele tem uma passagem por barrica, não sei se de 4 ou 6 meses, mas é um bom Malbec, boa estrutura. Ele tem Malbec, ele tem Syrah, ele tem Cabernet Sauvignon, ele tem Torrontés, ele tem Chardonnay, tem várias uvas do Finca Los Olmos. R$32,90 em média o preço dele, R$35,90, vai girar em torno disso dependendo da região do país, tá bom? Então é um vinho com uma boa estrutura. Então, gente, estas são as dicas que eu estou cedendo aí a você, tá? Te aconselhando nestes vinhos. Fica aí a dica para um bom vinho, para seus bons momentos. Então, até o próximo vídeo.